Olá pessoal, aqui é o Badim. Vamos dar continuidade na explicação do Robocop e desta vez nós vamos falar sobre o indicador Rush. O indicador Rush ele é um MACD. Na realidade, Rush é um nome que eu criei em cima de um parâmetro de MACD que já faz um bom tempo que eu tenho como próprio, né? Como alguma coisa que eu uso. Vamos lá diretamente lá na AutoTrend, que lá eu explico melhor como fazer a inclusão desse indicador ou até mesmo colocar outro tipo de MACD, tá bem? Vamos lá. Indo direto para cá, a gente tem o índice, um renko. Aqui nós tínhamos deixado 15 por causa do force. Já no MACD a gente pode voltar ele para o 11R, ok? Não vou escolher o muralha, eu não vou escolher o force, não vou escolher aggression, mas vou escolher sim um MACD de preço. Né? Então, todo mundo aí deve ter algum tipo de experiência com o MACD. Né? Então, esse aí é um MACD de preço. E a gente vai colocar ele aqui, ó, habilitar MACD. Se você está acostumado com uma configuração, por exemplo, 26 de longa, 12 de curta e sinal de 9, pronto. Você habilitou o MACD aqui, habilitou a questão manual e ele vai trabalhar todas as vezes que tiver alinhado o MACD para venda, ele vai dar venda, toda vez que tiver alinhado o MACD para compra, ele vai dar compra. Né? Nesse caso aqui no Rush, eu tenho um número meu próprio de longa, um número para curta, um número para o sinal. Então é um indicador que tanto pode servir para você com as experiências e parâmetros que eu já tenho há bastante tempo, ou você coloca ali dentro um manual, ok? Vamos ver se a gente vai lá no gráfico de novo, ok? Então eu tenho aqui, eu vou escolher a regra de coloração Badim Rush, dentro, 11R, coloquei para dentro dele, né? E o que eu tenho aqui? Uma vez mais, eu sempre tenho nas minhas telas a AMD, né? Em qual eu deixo ela sempre ligada, né? E aqui, o que o sistema faz? A partir do momento que o sistema, a bolsa está aberta, né, já estamos negociando, o primeiro candle ele já vai se perguntar se o candle está para cima ou para baixo daquela parametrização que você colocou aqui dentro do MACD. De novo, se você escolher o manual, você vai escolher uma longa, uma curta e um sinal. Se você escolher o Rush, você vai usar um parâmetro que está aqui interno, que tem uma longa, uma curta e um sinal. E a partir desse momento, você está trabalhando, né, em cima de um MACD. Então, por exemplo, aqui ele deu compra. A nossa expectativa é algo em torno de 300 pontos de gain no dia. Ele já teria dado. Depois você tem uma venda. Aqui ele estopou com 199. Andou 220. Não conseguiu fazer. Estopou com 145. Andou os 300. Ok. Entrou numa compra, estopou 160, entrou numa venda, estopou 150, estopou numa nova venda, entrou numa nova venda, tem 300, entrou numa compra, deu 113, e aí dentro desse conjunto, dentro das condições que você tem aqui dentro do parâmetro, você está se alinhando em cima dele, ok? Nesse caso não tem muito o que dizer, ele pode ser usado individualmente ou ele pode ser usado com mais outro indicador. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou aproveitar para olhar um indicador para a gente poder fazer um alinhamento. Já volto aqui. Voltando aqui, eu decidi colocar também nesse mesmo parâmetro, nessa mesma formatação do robô, um MACD de fluxo. Esse aqui é o MACD de preço. E nós vamos colocar um MACD de fluxo. Então, nós vamos baixar para cá, para cá, para cá, para cá. Vamos baixar mais. Até que nós vamos chegar em um MACD de fluxo. Passei aqui. Então, MACD de fluxo. O que é esse MACD? É um MACD normal, faz os cálculos exatamente como os outros fazem, média longa, média curta e sinal. Só que em vez de ele usar o preço para fazer o MACD, ele vai usar o fluxo de agressão, saldo de agressão, ok? Então eu vou ligar ele aqui. Do mesmo jeito que eu tenho o MACD de preço lá em cima, eu posso escolher manual e colocar aqui uma configuração que eu goste,
ou eu posso escolher, por exemplo, o flag. Flag é uma configuração própria minha, né, que já vem dentro do robô para você poder usar. Vou dar um pause e vou mostrar para você no gráfico como que isso aqui vai ficar, ok? Aqui eu coloquei um histograma, que depois podemos falar um pouco sobre ele, onde eu vou colocar uma regra de coloração, que é o flag, ok? Bom, então o que acontece aqui? Se você olhar para esta cor verde, esta cor é a do Rush, ele está autorizando compra. Exatamente nesse mesmo momento, o flag também está autorizando compra. Então, nós que colocamos que queríamos alinhar dois indicadores, alinhamos um MACD com um parâmetro chamado Rush, né, e alinhamos um MACD de fluxo com um parâmetro chamado Flag, ok? Então, a partir desse momento aqui, eu consigo ver que eu começo a me alinhar. Aqui eu tenho venda pelo Rush e alguns itens antes eu teve venda pelo Flag. Então, se eu tenho compra para um e vendo para outra, eu não vou fazer nada, eu só ia fazer uma venda aqui, né? Do mesmo jeito que para virar, eu só poderia virar aqui, ó, né? Então, nesse caso, eu teria comprado aqui, já teria dado a meta do dia. Se eu não tivesse batido a meta, eu teria uma venda aqui. Este verde aqui, ele não teria estopado, porque eu só teria estopado se ele ficasse verde e verde, estopado e virado à mão, né? A partir daqui, aqui sim, eu teria estopado. Então, eu entrei mais ou menos aqui e estopei aqui em cima com 300 pontos. E a partir daqui eu tenho uma venda novamente, aí tem mais 300 pontos. A partir daqui eu tive uma compra. Posteriormente eu só fui estopar quando tem vermelho aqui e vermelho aqui. E aí ele vai buscar novamente. Então esse aqui seria o alinhamento de dois MACDs. Pensando que eu tenho que ter verde e verde para entrar na compra. Para sair da compra e virar a mão, né? Porque esse indicador faz exatamente isso. A ideia é que ele fique virando a mão até buscar a tendência, a quantidade de pontos que ele quer, né? Então, como que eu poderia fazer isso aqui para ficar mais fácil? Badin Rush. Coloco ele aqui embaixo, que é meramente um histograma, né? Coloco a regra de coloração aqui. Pronto. Aqui a gente vai acabar vendo quando que a gente tem um alinhamento perfeito. Aqui a gente tem alinhamento perfeito, pedaço de alinhamento perfeito, uma venda com alinhamento, desalinhou, entrou vendido, alinhou para comprado, ficou comprado desde aqui, ó, até aqui em cima, deu lá os 300 pontos, apesar desse ponto aqui estar vendido, né, ele não estopou, porque ele precisa estopar com os dois. Ok? Então essa é a explicação desses dois indicadores, MACD de preço, MACD de fluxo, onde você vai poder escolher eles para fazer a entrada individual, né, somente um deles, ou junto, ou até com mais casos aqui, que é o caso do saldo de agressão, horário e por aí vai. Ok? Muito obrigado novamente, voltamos daqui a pouco.